colocando essa biblioteca virtual aí, mas eu particularmente não gosto. Toda vez que alguém vai dar entrevista na televisão e tem livro, eu fico tentando ler o que é que a pessoa... Mania, né? Eu não consigo prestar atenção no que a pessoa fala muitas vezes. Fico nessa. Acho que isso aí não vai ter problema, não. Tentar deixar o microfone mais perto aqui. Pois não, senhora? Fala mais alto. Fala mais alto. Ok. Vamos lá, pessoal. Nós estávamos falando que a epidemiologia analítica, ela tem essas ferramentas, né, que possibilitam a gente aí fazer inferência dos dados e analisar esses dados. E a inferência é que nos possibilita. Quando é. Para nós, estou falando que não muda nada, minha mãe. Gravando isso aí. E aí, pessoal, existem diferentes ferramentas que a gente pode utilizar para diferentes objetivos. Bom, o poder de inferência dessa ferramenta, ela muda, né, conforme o potencial dela, e também é importante a gente pensar que nós temos uma distinção em função dos objetivos do nosso trabalho. Por isso que eu sempre falo, olha, não existe uma ferramenta melhor do que a outra, né? A gente tem objetivos diferentes e demandas diferentes. Bom, a gente viu na aula passada duas ferramentas interessantes que são muito comuns, são muito frequentes os trabalhos que o epidemiologista faz uso dela com alguma frequência, que são os estudos de prevalência e os estudos ecológicos. Os estudos de prevalência, eu até falei com vocês que principalmente no início dos anos 80, eles eram muito utilizados, porque eram ferramentas que tinham, no primeiro momento, um potencial descritivo muito grande, né? O processo de pesquisa no Brasil estava passando por um momento de ganhar e reconhecer diferentes doenças presentes nos nossos rebanhos, em especial nos rebanhos de produção animal, e então foi muito utilizado. E os estudos ecológicos, eles têm ganhado cada vez mais espaço e interesse dos epidemiologistas, porque nos últimos 10 ou 15 anos, a tecnologia da ciência e da computação, ela progrediu muito, mas ela também se popularizou. Então, a gente consegue ter acesso a equipamentos que fazem análises relativamente complexas, difíceis, e qualquer pessoa pode ter acesso a esse computador, a esse HD, ou mesmo a esse telefone celular, esse smartphone. Então, com essa popularização, desenvolvimento dessa tecnologia, os estudos ecológicos começaram a ganhar mais presença no cenário da pesquisa em epidemiologia. Paralelamente a isso, a gente começou a produzir muita informação, né? Então, é o chamado Big Data, né? Os metadados, enfim, são informações que estão disponíveis aí na rede mundial de computadores e que hoje já existem epidemiologistas que tentam compreender e produzir ferramentas de vigilância epidemiológica no ambiente virtual. Conforme a gente estava conversando um pouco antes de iniciar a gravação da aula, a interação que a pessoa tem com a máquina, com o computador, com a rede social, as ferramentas de comunicação como WhatsApp, Telegram e Messenger, elas produzem rastros. E esses rastros, eles vêm sendo cada vez mais
objeto de interesse de epidemiologistas, né? Então, existem determinados eventos que vão acontecer na comunidade, quer seja na população animal, quer seja na população humana. Esses eventos sanitários, eles se manifestam de alguma forma no ambiente virtual e já tem epidemiologista aí trabalhando com isso, tá? Hoje nós vamos falar, vamos ver como que o tempo vai andar, mas nós vamos falar certamente de duas ferramentas. São ferramentas que têm um maior poder analítico, são ferramentas que têm ganhado interesse, inclusive extrapolando o cenário das doenças infecto-contagiosas, né? Por exemplo, doenças psicossomáticas, emocionais, mas ainda são ferramentas de custo muito elevado. Então, a gente pode chamar atenção para esses dois pontos. São ferramentas que custam muito para se realizar um trabalho desse e, de uma forma geral, eles demandam muito tempo para serem realizados. Isso também é um cuidado que você precisa compreender. Atenção, ainda que em medicina veterinária, o período de vida dos nossos animais, né, das nossas unidades de estudo, seja menor, ainda assim é muito mais demorado de se realizar esses estudos do que os que eu falei na aula passada. O primeiro desses estudos é um estudo de corte. O estudo de corte ele é chamado de estudo, ele é classificado como estudo longitudinal. O que significa isso? Ao longo da linha do tempo, eu faço várias percepções da população que eu estou estudando. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar que a gente vai fazer o acompanhamento de um determinado bairro da cidade de Sabará. Eu não sei se vocês conhecem, mas Sabará é uma cidade que tem uma extensão territorial grande, faz limite com Belo Horizonte, na sua divisão geopolítica, e ela tem algumas características de ecossistemas que predispõem a presença e a manutenção do vetor de transmissão da leishmaniose visceral canina. Pois bem, há um determinado bairro, lá na cidade de Sabará, em que se percebeu, num primeiro momento, um percentual muito alto de cães com um resultado sorológico indeterminado para a leishmaniose. E aí o pesquisador teve uma ideia, falou assim, olha, eu vou acompanhar e uma vez por mês eu vou fazer sorologia desses animais para ver se ao longo de uma linha do tempo, esses indeterminados, eles passam para o grupo dos positivos ou se eles retornam ao grupo dos negativos. Uma das hipóteses para isso seria que existe a presença de doenças por protozoários, doenças do sistema hematológico causadas por protozoários que poderiam causar uma interferência no resultado da leishmaniose. Então, eu quero saber mais detalhadamente. Então, eu estou produzindo uma hipótese etiológica, né, a partir de medida de incidência e medidas diretas de risco, eu consigo fazer essas observações. Os estudos de corte eles podem ser prospectivos, avaliar o que essa exposição ao longo do passado, ou ela pode ser uma prospectiva, desculpa, eu vou repetir que eu me equivoquei. Prospectivo, ele vai avaliar a partir do presente o que acontece ao longo do tempo em direção ao futuro. Ou ele pode ser também chamado de corte concorrente, onde ele leva em consideração não só essa direção do tempo, mas fatores concomitantes que podem predispor ao aumento da exposição. Quando eu falo exposição, eu estou falando de um determinado fator que pode aumentar, portanto, a presença dessa incidência, ou seja, de casos novos na população. Ela pode ser episódica, por exemplo,
quando uma determinada população ela é exposta ao risco de radiação por um acidente numa usina nuclear, esse acidente é contido, então tem aí durante um tempo a exposição a níveis de radiação acima do aceitável, mas depois isso cessa. Eu posso ter determinada população que sofre um trauma, né, como aconteceu em Brumadinho, Mariana. Essa população, ela tem esse trauma, esse impacto, né, mas isso cessa. Eu vou acompanhar o que acontece com essas populações ao longo do tempo. Se vai aumentar, por exemplo, no caso de Brumadinho, se vai aumentar o número de pessoas, por exemplo, consumindo álcool, ou com depressão, ou com síndrome do pânico, ou no caso da radiação, eu vou acompanhar ao longo do tempo e ver se essa população tem maior incidência, por exemplo, de tumores, má formação congênita, e outros tipos de problemas que a hipótese me permite associar a etiologia com a radiação. Mas eu tenho outros tipos de exposição, outro tipo que é a continuada, né? Então, é muito comum, por exemplo, em fumante, pessoas que consomem tabaco, né? Todo dia a pessoa ingere uma determinada dose de tabaco ou de álcool, né? Pode estar associado também à questão de dietas desequilibradas, onde você pode ter um consumo contínuo, por exemplo, de gordura vegetal hidrogenada, ou uma dieta muito rica em açúcar, consumo excessivo de cafeína, que pode trazer alguns problemas para a sua, por exemplo, no caso da cafeína, para a sua pressão arterial. Pois bem, esses estudos de corte, chamados estudos longitudinais, eles vão tentar antecipar possíveis causas e investigar os seus efeitos. Então, ao sofrer exposição contínua pelo consumo de tabaco, eu vou tentar entender, eu vou tentar antecipar o que acontece. Como que esse estudo é feito? Eu seleciono pessoas sadias, né, o mais homogêneas possível. Então, mesma faixa etária, mesma proporção de homens e mulheres, mesma condição socioeconômica, se isso é algo que me interessa, e divido um grupo, pessoas que consomem cigarro, e o segundo grupo, o mais parecido possível com o primeiro, com pessoas que não consomem cigarro. E aí eu vou acompanhar ao longo do tempo esses dois grupos. Eu espero que um dado grupo, a taxa de incidência de problemas relacionados ao consumo de cigarro, essa taxa de incidência seja bem mais alta do que o grupo controle, tá? Então, uma pergunta que eu gosto muito de fazer nas provas, né? O que separa os grupos de comparação nos estudos de corte? O que separa um grupo que eu estou comparando de um segundo grupo é que um grupo está sendo exposto, por exemplo, ao consumo do tabaco, e o outro grupo não consome tabaco. Se a gente joga isso para a população animal, eu posso ter um grupo de animais lá na produção de gado de leite que recebe um medicamento fitoterápico, recebe medicamento homeopático, e eu tenho um segundo grupo de animais que recebe antibiótico para tratamento de mastite. E aí eu quero saber se existe alguma relação entre eles. Quer dizer, será que animais que recebem fitoterápico preventivo, né, homeopatia preventiva, eles vão ter uma taxa de incidência menor de mastite quando comparado àquele grupo de animais que só recebe antibiótico na hora que ele tem uma determinada manifestação clínica, né, de inflamação, alteração da qualidade do leite, aquela coisa toda. Então, eu posso fazer um estudo onde eu comparo, eu pego o mesmo rebanho, separo em dois grupos e avalio. E ao longo da linha do tempo, eu vejo o que acontece. Ao acompanhar esses grupos populacionais ao longo do tempo, eu tenho essa facilidade de calcular risco relativo, por exemplo, que é
dada a medida de associação, que eu vou falar nela depois, e também possibilidade de uma outra indicador de saúde, que a gente vocês já viram no nosso curso, que é a taxa de incidência. Por isso que é importante a gente entender as coisas e não apenas decorar. O que é taxa de incidência? São os casos novos, apenas os casos novos, em determinado tempo, em determinado grupo populacional. Então, se ao longo do meu estudo de corte há uma taxa de incidência menor de mastite clínica num grupo de vacas que recebe de forma preventiva fitoterápicos, eu posso, então, confirmar a minha hipótese, tá ok? Bom, eu não estou entrando em detalhes aqui, mas existe uma forma que a gente calcula qual que é o tamanho mínimo desses grupos para poder fazer essas inferências. A gente, quando trabalha na população animal, né, essa é uma outra vantagem que a gente tem em epidemiologia analítica, diferente de população humana, eu consigo controlar mais o ambiente, né? Então, eu estou fazendo uma comparação, por exemplo, de dois tipos de dietas, e a minha hipótese diz que a dieta A, ela previne a laminite em equinos. Então, eu consigo, a partir daí, acompanhar em um dado aras, dois grupos de animais, e ver se a minha hipótese se confirma. Eu consigo, por exemplo, calcular a taxa de incidência e medidas de risco, e assim eu tenho um poder para analisar esses dados muito bom. De uma forma geral, esse é um desenho simples e a análise é fácil de se executar. Mas o planejamento, preciso que vocês entendam isso, o planejamento ele demora um tempo. Porque como eu trabalho com grupos de comparação, uma estratégia, por exemplo, é para cada animal exposto ao risco, eu tenho que ter pelo menos 2 animais não expostos ao risco. Por quê? Porque se eu tiver a proporção de 1 para 1 e eu perder o meu controle, aquele animal que eu estou acompanhando, ele é um animal muito valioso para a pesquisa. Então, eu não posso correr o risco. Então, geralmente, para cada animal exposto, eu tenho pelo menos 2. Para cada pessoa exposta, eu tenho pelo menos 2 pessoas não expostas. Ainda que, em medicina veterinária, eu consiga ter maior controle do cenário e das circunstâncias, tá bom? Conseguindo fazer essa estrutura do desenho, essa organização do trabalho, ela é importante porque lá na frente ela vai facilitar as minhas análises, ou seja, eu não vou ter tantos fatores de confundimento. Se, por exemplo, o grupo exposto e o grupo não exposto, se existem fatores de confundimento, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Eu estou tentando avaliar se cães que recebem preventivamente uma dieta com enriquecimento de vitaminas do complexo B, eles estão menos predispostos a manifestarem a sinomose canina, que é uma doença viral, e que causa, inclusive, pode causar sequelas graves nos animais, algumas vezes irreversível, tem alta taxa de letalidade, é uma doença complicada. E aí eu descubro, depois de 1 ano, né, acompanhando os animais, eu descubro que realmente a suplementação com vitamina B promoveu uma taxa de incidência de sinomose estatisticamente menor do que o grupo que não recebeu. Acontece que quando eu vou olhar os dados, eu percebo que 90% dos animais que receberam essa suplementação eram fêmeas, e no outro grupo era dividido mais ou menos 50% macho, 50% fêmea. Eu estou descrevendo para vocês um fator de confundimento. A partir de agora, eu não sei se é a suplementação ou se a condição hormonal da fêmea, ela
e imune, ela pode também ter colaborado para o sucesso da confirmação da minha hipótese. Então, eu preciso trabalhar com bastante cuidado na hora de fazer essas estratégias, esses desenhos, para que esse tipo de fator de confundimento não aconteça. Como eu falei com vocês, alguns pontos negativos, né? Eu não posso ter uma proporção de 1 para 1, porque se eu perder um controle, eu não tenho mais com quem comparar o meu grupo exposto. Ele não é recomendado de ser feito para doenças de baixa frequência. Por quê? Porque eu vou acompanhar o grupo ao longo de um intervalo de tempo muito demorado, e as doenças de baixa frequência são doenças que eu tenho uma probabilidade estatística dela não apresentar-se na população. Então, eu corro o risco de ficar 2, 3 anos acompanhando determinados bovinos, na expectativa, ainda que um rebanho alto, na expectativa de identificar, por exemplo, tumores em fetos bovinos. Isso é coisa muito, a frequência disso é muito baixa. Então, ainda que eu tenha feito uma boa estrutura, por questão de prevalência desse evento, pode não aparecer nenhum animal na população. E comparado a outros estudos que eu falei da aula anterior, ele tem um custo mais elevado. Eu acho que a gente tem uma aula, eu tenho que confirmar isso no cronograma, a possibilidade de analisar isso a partir de uma medida de epidemiologia, chama de risco relativo, ou seja, eu comparo o risco do evento acontecer num grupo exposto em relação ao grupo não exposto. Então, é um risco em relação de um grupo em relação ao outro, né? Eu consigo fazer o cálculo da incidência como uma medida muito boa de comparação entre grupos expostos e não expostos. E outra medida também que os epidemiologistas podem usar é pessoas ou animais por ano de acompanhamento. Então, eu tenho um grupo exposto, um grupo não exposto, e eu consigo falar, olha, 3 cães da raça pastor alemão por ano apresentaram displasia coxofemoral de forma grave, né? A estrutura articular é muito comprometida. E no grupo não exposto, eu tive o equivalente a meio cão por ano com o mesmo problema. Então, como num grupo eu tenho 6 vezes mais, eu posso começar a desconfiar que o grupo exposto e não exposto tem algumas diferenças. Muito bem, pessoal. Um outro estudo, que também é um clássico da epidemiologia analítica, é o estudo de caso controle. Tem sido falado desse estudo ultimamente aí, sabe? Por conta das vacinas de Covid, por conta de medicamentos que estão surgindo, né? A gente já está num momento de evolução de combate da doença, onde alguns fármacos ou soro imune, algumas coisas além da vacina estão sendo apresentadas. O que é o estudo de caso controle? Vamos com calma, né? O estudo de corte, ele pega um evento que aconteceu aqui, né, e separa em 2 grupos, e esses grupos, exposto e não exposto, vão ser acompanhados numa linha de tempo. O estudo de caso controle é um pouco diferente. Eu pego o caso da doença e eu pego alguém muito parecido que não teve a doença, só que agora eu avalio o passado dessas pessoas. Acho que foi na aula passada, dando uma introdução ao tema, eu falei assim, imagine 2 irmãos gêmeos, um teve infarto e o outro não. E aí eu vou avaliar retrospectivamente, eu vou avaliar o passado desses 2 irmãos gêmeos univitelinos, e eu descubro que um é professor de educação física, tem uma dieta controlada, não é um cara sedentário, não consome tabaco, bebe muito moderadamente, né, o chamado social, e o irmão dele é um advogado, não tem hora para se alimentar, é um cara sedentário,
não tem cuidado, consome muita gordura, proteína e açúcar, enfim, é um estudo retrospectivo. Eu tenho 2 indivíduos, um doente, a doença já aconteceu, então eu tenho um doente, um saudável, e eu vou vendo o que aconteceu no passado desses caras para que isso acontecesse no presente. Então, ele é classicamente, ele tem um estudo clássico de natureza retrospectiva. Diferente de avaliar a exposição, como acontece no estudo de corte, as associações etiológicas, principalmente de baixa frequência, ou doenças que têm um período de latência muito grande, por exemplo, artrite encefalítica caprina, é uma doença causada por um vírus da mesma família do HIV, o vírus da imunodeficiência humana. E uma das características dessa doença é que ela pode ter um período de latência, um período de incubação muito demorado. Então, esses são cenários, essas são circunstâncias em que os estudos de caso se adequam bem, porque eu não preciso esperar muito tempo para que se manifeste, a doença já está manifestada. Portanto, eu consigo estudar ao mesmo tempo a causa e o efeito que aquela doença, que aquela característica de associação etiológica tem na população que eu estou tendo interesse. Então como que eu faço, né? Eu tenho um grupo controle, que são animais que não têm a doença, e um grupo que são os casos. Assim como acontece nos estudos de corte, eu tenho que ter bastante uniformidade nesse processo de agrupamento e de comparação dos grupos. Porque, repito, se existirem fatores de confundimento, depois eu vou ter dificuldade para confirmar a minha hipótese. Então, eu comparo casos e controles, avaliando, né, simultaneamente a exposição a fatores de risco, o passado que esses indivíduos tiveram, que estejam relacionados com fatores causais, tá? Bom, os casos controles, eles podem ser classificados de diferentes formas, né? E isso está muito associado à natureza da doença que eu estou estudando. Então, por exemplo, um cuidado que eu tenho que ter, eu preciso saber definir um aspecto epidemiológico, o que é um caso. Por quê? Porque quando a gente faz a classificação de um indivíduo positivo para a doença que eu estou estudando, nem sempre características clínicas são as únicas características de interesse para o epidemiologista. Muitas vezes, pessoal, ainda que não manifeste sintomatologia, mas que tenha potencial, por exemplo, de transmitir a doença na população, é algo a ser considerado na caracterização de um caso para o epidemiologista. O que eu quero dizer com isso? Ainda que para o infectologista, uma pessoa assintomática com Covid não seja um ponto de preocupação, porque ele está com a visão do indivíduo, lembra que eu falei lá na minha primeira aula? Para o epidemiologista, aquele caso, ainda que assintomático, ele é muito relevante, porque ele pode, inclusive, ter um risco maior de propagar o vírus na população, porque ele não está sentindo nada, então ele nem percebe o problema que ele pode estar causando. Então, quando a gente define caso sobre o aspecto epidemiológico, eu não devo considerar apenas características clínicas ou as chamadas características de morbidade da doença. Eu tenho que levar em consideração a natureza, as circunstâncias e as características epidemiológicas de um caso. Nos estudos de caso controle, diferente do que acontece no estudo de corte, eu pego tudo ao longo de um passado do indivíduo dos últimos 5 anos, dos últimos 10 anos, às vezes dos últimos 20 anos, eu pego tanto casos novos quanto casos antigos. Então, aqui não só a incidência, mas a prevalência também é um indicador de saúde importante de ser analisado nos grupos. E aí, quando eu faço essa seleção,
Eu tenho caso, eu tenho controle, eu tenho grupos que eu posso usar a natureza de comparação, né? Então, eu tenho os chamados grupos pareados, então eu tenho a mesma proporção de idade, no caso de animais, né? Se é castrado, se não é castrado, se é inteiro, se teve um parto, se teve dois partos, se teve mais de três partos, a raça, né? Se é holandês, se é girolando, se é zebu, se é Nelore, aquela coisa. E os não pareados, aonde o único critério de distinção entre casos e controles, no caso dos não pareados, é apenas ter ou não ter a doença, tá bom? O que eu vou utilizar, então, para definir um caso? Eu posso utilizar critérios de diagnóstico. Então, pode ser, por exemplo, característica clínica, mas eu também posso utilizar resultados de exames sorológicos. Normalmente, a gente não deve utilizar só critérios de diagnóstico clínico ou só critérios de diagnóstico laboratorial. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? A leishmaniose visceral canina, ela é uma doença que, quando o cão está clinicamente muito avançado, ele tem alguns problemas bioquímicos, né, fisiológicos. Um dos problemas que ele tem está associado, pode estar associado a uma diminuição da produção do anticorpo que alguns testes sorológicos detectam. Então é muito estranho, porque você vê um cão um estágio clínico bem avançado da doença, mas você pode, às vezes, fazer uma sorologia e ele dá resultado negativo, ele é um falso negativo. Não porque ele não tenha doença, mas porque ele já está no estado de esgotamento do sistema imune, produção de proteína tão baixo que ele não consegue ter proteína sérica suficiente para ser detectada pelo teste. Então, quando a gente faz uma definição de caso, a gente usa diferentes critérios de diagnóstico. Critério clínico, critério laboratorial, às vezes o critério chamado hoje, né, molecular. Então, se faz um teste de detecção de PCR, por PCR. A gente está vendo agora, nesse momento, né, determinadas variantes. Então, nesse momento, o mundo está se atendo a uma nova variante que surgiu na Tanzânia do Covid, e que aquela variante pode ser interesse para estudos de caso controle. Então, eu vou pegar os indivíduos que tiveram resultado positivo para aquela variante, comparar com indivíduos que tiveram Covid, mas que não é a variante que eu estou estudando, e vou tentar entender o passado dessas pessoas. Bom, parece que uma característica hoje muito fácil de ser observada entre os casos é um contato direto ou indireto com o continente africano. Parece que isso é uma constante, entenderam? E a partir daí eu vou montando o meu grupo de casos e o meu grupo de controle. Então, a fonte dos casos, ela precisa ser muito bem delimitada e caracterizada pelo epidemiologista. Da mesma forma, ao se definir o caso, eu consigo definir com alguma precisão os meus controles. Muitas vezes, esses controles podem estar relacionados, por exemplo, a fatores socioeconômicos ou culturais de uma comunidade onde estão os casos. Os controles podem estar associados a instituições de ensino, pesquisa ou serviços de saúde, por exemplo, pacientes com lesão, pacientes diabéticos com lesão do pé. Não sei se vocês sabem, né? O diabético ele pode ter problemas de circulação periférica e desenvolver lesões no pé. Alguns desses pacientes podem ter resistência a antibióticos, né? Então, eu posso ir no mesmo serviço de saúde que atende todo mundo e separar os casos, os pacientes que têm resistência a antibióticos e o controle, que é o paciente que não tem resistência a antibiótico, e tentar entender o que aconteceu. E aí eu vou descobrir, por exemplo, que quem tem resistência a antibióticos
tinha o hábito, né, na infância, na juventude, no início da vida adulta, de consumir antibióticos sem prescrição médica, tá? E isso é um indicador, portanto, que eu posso comparar. Então, as minhas definições de controle, elas estão relacionadas à definição do caso, pelos diferentes critérios que eu posso escolher. Região geográfica, serviço de saúde, características culturais das pessoas. Eu quero entender, por exemplo, se pessoas que têm câncer de esôfago têm alguma relação cultural com o consumo de alimentos, né? Então, uma hipótese diz que o consumo de churrasco, em especial quando a carne ela é tostada, né? Só com a carne ela queima aquele carvão, aquilo pode ser um fator de risco para o desenvolvimento de câncer de esôfago. Consumo de água quente, né? Que é o chimarrão lá do gaúcho. Então eu consigo buscar fatores culturais associados à gastronomia, né? A gastronomia, tudo que envolve o interesse do epidemiologista com o consumo de alimentos é muito ligado às características culturais daquele povo, né? A cultura se manifesta muito distintamente na alimentação que as pessoas têm, né? E aí eu posso ter como consulta e coleta de dados registro médico, entrevistas, eh, resultados de exames, centros de referência para atendimento, né? Como eu estava falando alguns instantes atrás, eu posso ir no centro de referência para tratamento dos diabéticos e separar um grupo de estudo de controle dos estudos de caso, e assim eu vou fazendo. Bom, eu vou apresentar também, eu tinha falado isso acho que na aula passada, não era uma ferramenta de epidemiologia analítica que eu falava muito, e que em função do Covid e de toda a temática que a gente vem recebendo nas mídias, né, semestre, desde que começou a pandemia e começou a se falar nisso, eu tenho chamado também essa ferramenta para a nossa aula. São os estudos de ensaio clínico, também chamados de estudos de intervenção, onde o investigador ele propõe algum elemento de transformar o estado de saúde do indivíduo. Quando eu falo um elemento de transformação, pode ser uma vacina, pode ser uma nova base de antibiótico, pode ser um novo teste de diagnóstico, pode ser um novo produto que você passa na boca do paciente para revelar a presença de tártaro na hora do dentista fazer a limpeza e facilitar a retirada da maior quantidade de placa de tártaro possível. Pode ser uma substância que você borrifa na boca do cachorro e as placas de tártaro canino vão se soltar naturalmente, né, evitando assim intervenções de sedação ou de anestesia, em especial em cães mais velhinhos ou cães que têm um problema de alergia ou problema cardíaco. Então, quando a gente fala elemento para transformação, as coisas vão além de uma vacina, tá legal? O estudo longitudinal, ele vai avaliar a eficácia e vai ver o quão efetivo, o quão competente é o procedimento, né? Quer seja de diagnóstico, de ação preventiva ou terapêutica. De uma forma geral, eu comparo um placebo com um tratamento inovador. Mas atenção, placebo aqui, felizmente hoje, né, os comitês de ética não permitem um grupo não receber tratamento algum, tá certo? O que seria um placebo? Eu vou testar um novo antibiótico, e esse antibiótico ele foi retirado de uma planta aí do cerrado para combater infecção bacteriana em ouvido de cães. Então, o que eu faço? Eu tenho que ter um tratamento que já é preconizado,
que eu vou chamar de placebo, e vou comparar com um tratamento teste, tratamento inovador. Eu não posso não fazer intervenção alguma no paciente. O Comitê de Ética não me permite mais isso. Então, eu vou comparar um tratamento que já existe com um tratamento que está sendo testado. Existem exceções? Existem. Existem doenças que você não tem um tratamento efetivo, não tem uma medida de prevenção. Muitas vezes, o resultado de um diagnóstico positivo pode, inclusive, levar a um tratamento só paliativo, porque não há nada que se possa fazer, e aí eu posso, sim, comparar um tratamento que busca melhorar a vida ou a saúde ou condição de representatividade, condição de representatividade para o bem-estar das pessoas, entendeu? Mas, grande maioria das vezes, o placebo é um tratamento que já existe. Esses trabalhos são muito caros, são muito difíceis de se realizar. Eu tenho que tomar muito cuidado com perda de segmento e, atualmente, existem critérios éticos que precisam ser considerados, né? O que acontece? Até semestre passado, quando eu ia falar de critérios éticos, eu recomendava você assistir um filme de um diretor brasileiro chamado Fernando Meirelles, que é o Jardineiro Fiel. Ele conta um pouco de como que é importante se ter critérios éticos, né? Por exemplo, era muito comum as grandes corporações farmacêuticas testarem seus produtos em países africanos, asiáticos ou da América do Sul, em populações muito pobres. Eles testavam um contingente enorme de pessoas, como eram pessoas que precisavam de muitas coisas, né, eram muito pobres, eles ofereciam, às vezes, pasta de dente, escova de dente para testar um antibiótico, uma vacina, um determinado produto. Era uma coisa assim, eu diria que bem triste. Recentemente, infelizmente, o Brasil teve um caso, né, alguns de vocês devem ter acompanhado, de um determinado plano de saúde que foi acusado de propor tratamento para pessoas com Covid, pessoas com mais de 60 anos, e, lamentavelmente, há fortes indícios de que, para que o resultado se mostrasse eficaz, pacientes que não davam uma resposta clínica esperada pela hipótese, né, uma resposta clínica positiva ao tratamento, eram retirados do trabalho, do experimento. E mais, né, parece que, para baixar os custos do tratamento, muitos desses pacientes, as famílias receberam a recomendação de tirar o paciente de um tratamento mais completo e aguardasse que ele viesse a óbito. Isso é gravíssimo, 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 em todos os aspectos, né? Inclusive mudando resultados do diagnóstico. Quando o tratamento era aplicado e o paciente não respondia conforme os pesquisadores queriam, eles mudavam o diagnóstico e a causa da morte do paciente, para intencional e artificialmente diminuir a taxa de letalidade da doença entre as pessoas que recebiam o tratamento deles. Então, assim, muito triste, né? Os estudos longitudinais, então, de ensaio clínico, eles determinam o controle dessa variável independente, né? Quer dizer, eu tenho um controle, eu consigo trabalhar a composição dos grupos, né? Então, o que é um grupo randomizado? Randomizado, o termo em inglês seria aleatorizado, sorteado, né? Não randomizado é quando eu aloco por conveniência, quando é do meu interesse, por exemplo, uma dada faixa etária. Eu posso fazer estudos bloqueados, né, onde determinadas categorias eu bloqueio. Eu tenho os pareamentos,
onde algumas variáveis são proporcionais, por exemplo, homens e mulheres, ou pobres e ricos, alfabetizados e analfabetos. E um rotativo, onde eu tenho permanentemente a mudança dessas características dos pacientes que eu estou estudando, eu vou variando isso ao longo do estudo. Eu tenho uma classificação que diz respeito ao efeito da mensuração, que são 3 grupos, né? Isso era muito falado aí, eu acho que ainda é muito falado. O duplo cego significa que nem o participante, nem quem avalia o participante sabe qual grupo ele está. O que significa dizer isso? Eu pego um raspado de pele de um cão que está recebendo um tratamento para sarna demodésica, que é o tratamento padrão, e eu pego um segundo grupo que está recebendo, além do padrão, um suplemento de zinco e vitamina E. A hipótese é que esses microelementos melhorem a condição de saúde da pele do animal e promovam uma resposta imune na pele melhor. Quando eu faço raspado de pele e entrego para o patologista fazer a leitura, ele não sabe se aquele raspado é do grupo controle ou do grupo placebo. Pesquisas mostraram que quando a pessoa sabe, ele tem uma tendência, ainda que inconsciente, de ser mais rigoroso no critério de avaliação do grupo que está sendo testado. Então, ele não sabe. O duplo cego, da mesma forma, o proprietário do cachorro, ele está recebendo uns comprimidos e ele também não sabe, tá bom? Ele também não sabe se o grupo dele é o que está recebendo o tratamento padrão ou o tratamento inovador. O simples cego é só o dono do cachorro que não sabe que tratamento que ele está recebendo. E o aberto, todo mundo sabe qual tratamento está recebendo. Mas atenção, quando eu falo simples cego, duplo cego ou aberto, em todos esses grupos é importante o proprietário ou a pessoa ela autorizar a entrada do animal dela no experimento. Eu não posso fazer isso sem o chamado termo de consentimento livre e esclarecido. Isso é, inclusive, crime, no Brasil, isso é crime previsto em lei. E aí eu vou falar para vocês, né, aqui rapidamente, as fases dos estudos de ensaio clínico. A primeira fase é a fase 1, que é segurança, você tem poucos indivíduos, você vai avaliar os aspectos farmacológicos e você começa em um modelo animal e depois você testa em poucas pessoas. Essa é a fase, normalmente, essa é a fase em que os médicos veterinários têm maior participação. Porque a avaliação no modelo animal, por lei no Brasil, só o médico veterinário pode fazer, tá? Nenhum outro profissional, por mais experiência que tenha, pode fazer esse tipo de avaliação em modelo animal. A fase 2 é chamada de estudo piloto, avaliação da eficácia. Você tem um número pequeno de pessoas que vão receber o tratamento, então se eu estou fazendo a vacina para a Covid para as pessoas, você vai ter o ser humano recebendo aí entre 100 e 200 indivíduos. A fase 3, eu comparo isso com... E essas fases, elas vão progredir em função dos resultados. Ou seja, se eu tiver uma taxa de toxicidade farmacológica no modelo animal, eu paro o experimento. Se ele se der bem, se a resposta for boa no modelo animal, mas quando eu passo para a população humana, mesmo que sejam poucas pessoas, os resultados de efeitos adversos são muito relevantes, eu não vou para a fase 2, e assim sucessivamente. Então, a fase 3 é a comparação com tratamentos convencionais, aí eu passo a ter um número maior de indivíduos, geralmente eu testo chamados multicêntricos, eu vou em alguns municípios e testo esses grupos. Ele tem um número maior e a população é bem mais diversificada. E a fase 4
Depois que o produto é lançado, ele continua sendo monitorado. Aconteceu, por exemplo, uma dada vacina para a Covid, houve um momento aqui no Brasil, isso estava acontecendo em diferentes lugares do mundo, em que se suspeitou que ela poderia estar associada a um caso de suicídio. Parou tudo, investigou-se o caso epidemiologicamente e chegou à conclusão que não era aquilo. Não era nenhum efeito adverso da vacina. 3, 4 dias depois, o estudo foi reiniciado. Bom, existem aqui algumas outras coisas, mas que eu sempre me preocupo com a questão do nosso tempo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém está com alguma dúvida? Professor, o senhor falou que só veterinário faz a avaliação farmacológica, né? É isso? É o seguinte, na fase 1, do ensaio clínico, eu trabalho com modelo animal. Então, pode ser roedor, pode ser coelho, algumas vezes peixes. Só o veterinário que tem competência e, por lei, é o único profissional que pode pegar esses modelos animais e avaliar os efeitos que o produto tem naquele determinado modelo. É interessante que a gente vê na prática, por exemplo, às vezes a pessoa é farmacêutico, bioquímico, e tem muita experiência em desenvolvimento de veículos para a produção de colírios. Mas se ela não é veterinária, ela não pode fazer a avaliação clínica ou a histopatologia do modelo animal. Ainda que a gente se a pessoa for denunciada, isso se caracteriza como exercício legal da profissão do médico veterinário. Respondi. Até camundongo. Olha só, qualquer modelo animal, Gabriel, animal, só o médico veterinário pode fazer essa avaliação clínica. Inclusive, diferente do que algumas pessoas alegam, os biólogos ou os zootecnistas, eles não têm competência. Por quê? A manifestação de uma sintomatologia ou a avaliação de um dado efeito farmacológico, isso envolve essas características clínicas, é só o veterinário. Pode perguntar, Gabriel. Ei, bom dia, professor. Tudo Bom bem? dia, tudo jóia. Mas, por exemplo, esses experimentos do ICB e tal, tem muitos biólogos e farmacêuticos que mexem diretamente com os camundongos, né? E fazem as conclusões eles mesmos, geralmente. Pois é. Pois é, Gabriela, isso é interessante você trazer esse relato. A universidade sabe disso. E veja bem, o manejo do animal, a manutenção dele no laboratório durante o processo de experimento, não tem problema. Mas, por lei, só o veterinário poderia coletar amostra, por exemplo, de sangue, de tecido, enfim. Só o veterinário poderia promover a eutanásia, só o veterinário poderia fazer a avaliação clínica, se tiver, e a gente vê que esse tipo não acontece. Inclusive, dentro da universidade, a gente vê que esse tipo de coisa não acontece. Por que isso se dá dessa forma? O Comitê de Ética em Animais, o Gabriel, ele tem um sistema de avaliação que é uma avaliação protocolar. Ou seja, eu tenho uma lista de documentos que eu envio para o Comitê de Ética e me comprometo a cumprir o que eu estou falando ali. O Comitê de Ética, ele vai aprovar esses protocolos. Então, se eu colocar no protocolo que o veterinário vai coletar sangue,
e eu faço isso sem ser veterinário, é uma falha legal, jurídica e ética, entendeu? Só que de ordem prática, a gente vê muito profissionais não cumprindo com algumas desses protocolos esses que são, inclusive, algumas vezes delimitados por lei. Por exemplo, eu estava falando, né, o Comitê de Ética, ele não permite que um profissional que não seja veterinário faça a eutanásia dos animais. Outra coisa, eu como pesquisador do grupo, eu tenho que explicar, após a eutanásia, o que eu faço com a carcaça do animal. E tem que ter um destino que respeite as características, inclusive, de impacto ambiental. E a gente vê pelo Brasil afora que nem sempre o que a pessoa coloca é o que ela faz. É triste, né? Mas é isso que acontece. Eu consegui te responder? Sim, conseguiu sim. Obrigada, professor. Agora, olha, Gabriela, interessante a sua fala também, que eu vejo que muita coisa melhorou, especificamente dentro da universidade, né, desde que eu estou, por demanda dos alunos, viu? O aluno, às vezes, o professor não denuncia o outro, mas o aluno vai lá e denuncia, só está acontecendo isso, e aí a universidade toma as providências cabíveis. Não, sim, com certeza. Eu nem sabia disso, na verdade. Mas é bom saber, né? É bom Mas apesar saber. que eu acho que, na maioria ali, muitos até têm um médico veterinário, geralmente. Só Às que às vezes ele abre mão, né, de chamar o responsável técnico. O veterinário ele pode ser responsável técnico por um pet shop, por uma casa de ração, por um consultório, por um biotério, por um laboratório, tá? Sim. Ok? Essas Gente, essas casas do campo também, né, professor, que vende medicamento? sim, a gente percebe o seguinte, ô Luana, que existem determinados postos, isso é outra coisa interessante. Ô Luana, existem determinados cenários em que o veterinário não precisa ficar lá o tempo todo. Então, às vezes, eu tenho um estabelecimento comercial que eu vendo produtos veterinários e a presença do médico veterinário ele é importante para me orientar. Mas eu não preciso ter um veterinário todo dia, o tempo inteiro, entendeu? Mas é responsabilidade do veterinário se aqueles produtos são armazenados corretamente e se eles são oferecidos corretamente também para os clientes. Entendi. Mas nesse caso, igual na casa do campo, que o pessoal vende os medicamentos, se por um acaso um vendedor, né, vender um medicamento inadequado ou prescrever, né, porque eles prescrevem uma medicação inadequada para um produtor, por exemplo, quem responde por isso é o veterinário. Sim, Ah, sim. entendi. Se você for lá e comprar do Marcos Balconista um determinado produto e esse produto, seu cão tem uma alergia e vem a falecer, o estabelecimento responde e o responsável técnico também, ainda que ele não estivesse lá, porque uma das funções dele é orientar corretamente os seus colaboradores ao processo. Então, por exemplo, eu não posso prescrever para tratamento de um cão. Então, o ideal seria eu falar assim, olha, quarta-feira vai ter o veterinário aqui, você pode vir aqui, ou se você preferir, você vai ter que levar um outro consultório. Porque, tecnicamente, ele vende produto, ele não vende serviço. Tá? Ô, Ana, você quer perguntar alguma coisa? Quero sim, professor. Será que você pode repetir nos estudos de corte sobre a vulnerabilidade das perdas? É
aquele negócio que eu tinha falado que para um exposto tem que ter dois lá expostos. Tá. Ô, Gabriela, fique à vontade aí. Obrigado, viu? Posso sim. O que acontece, Ana, é que estudos de corte, estudos de caso controle, a gente pode pensar assim, o caso ou o exposto, ele é muito precioso, né? Então, eu não devo fazer uma comparação onde eu tenho um caso e um controle só. Porque se eu perco o meu controle, eu não tenho com que comparar o caso. Então, a recomendação é sempre que eu tenha dois ou mais controles para cada caso. Porque se acontecer, por exemplo, de um determinado controle, eu perder o contato dele, por exemplo, ele se muda o número de telefone, e eu não consigo saber se ele está bem ou mal, eu, eu, eu coloco em risco um elemento amostral muito importante do meu trabalho, que é o caso. Então, tanto os estudos de corte quanto os estudos de caso controle, não é recomendável que eu trabalhe na proporção de um caso para um controle. Normalmente é um caso para dois ou mais controles, um exposto para dois ou mais não expostos. Entendi, professor. Obrigado. Ok? Mas alguém tem alguma pergunta, pessoal? Pessoal, eu vou interromper aqui a gravação, eu vou interromper também a aula por hoje. Nós vamos parar por aqui.